Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Fagundes, eu sou professor do Cefet-MG, Unidade de Contagem, e esse vídeo faz parte do projeto de extensão Olifísica, resoluções de questões de Olimpíadas de Física para alunos do ensino médio. Hoje a gente vai resolver a questão 7, da segunda etapa do nível 3 do ano 2020. O enunciado da questão diz o seguinte: o Prêmio Nobel de Física de 1960 foi atribuído a Donald A. Glaser pela invenção em 1952 da câmara de bolhas. Apesar de atualmente superada por outros equipamentos, a câmara de bolhas desempenhou um papel fundamental no campo de física de partículas. Essencialmente, a câmara de bolhas permite observar a trajetória de partículas carregadas em movimento, pois essas deixam seu rastro em bolhas de, em geral, hidrogênio líquido superaquecido. Suponha que em uma câmara de bolhas seja capturado o decaimento de uma partícula subatômica que forma um elétron e um pósitron. Suponha que este decaimento é observado em um referencial no qual a partícula subatômica está inicialmente em repouso e há a presença de um campo magnético uniforme B, de módulo B igual a 2,50 militesla, e perpendicular ao campo de movimento do elétron e pósitron resultantes. Determine o intervalo de tempo, em segundos, entre o decaimento e o instante em que o elétron e o pósitron colidem. Despreze a interação coulombiana entre o elétron e o pósitron e as perdas de energia da interação das partículas com o hidrogênio líquido da câmara de bolhas. Bom, eu separei até uma fotinha do que é essa interação, do que é essa criação desse par elétron-pósitron. Está aqui no portal IF-USP. É um desses. A gente pode ver que nesse pontinho aqui, o elétron sai para um lado e o pósitron sai por outro, Para conservar o momento, eles saem em direções opostas e os dois fazem trajetórias circulares, Uma partícula está do lado de cá e sua antipartícula do outro lado, Em trajetórias circulares, porque o movimento de partículas carregadas em campos magnéticos, se dá dessa forma. Para relembrar um pouquinho, vamos pegar um campo magnético uniforme e analisar o movimento de uma partícula com uma velocidade v, nesse campo. Então vamos pegar aqui uma partícula carregada com uma certa velocidade aqui perpendicular ao campo. O campo, vocês veem que está saindo da página, tá? Está indo na direção aí ao espectador, certinho? Então ele está perpendicular à velocidade. Então a velocidade, perpendicular ao campo, a força surge, em seu valor máximo, apontando também perpendicularmente. O valor da força, seria o quê? QV, B, seno do ângulo entre a velocidade e o campo, certo? Como eles estão em 90 graus, esse seno é 1, então Q vezes V vezes B, certinho? E qual que é o sentido e a direção, A gente tem que usar aí várias regras que você pode usar. A gente vai usar a regra do tapa, que é o quê? Eu aponto os dedos na direção do campo, a velocidade fica no dedão, e a força, então, dá apontando aqui para baixo, A força magnética aponta, nesse sentido, perpendicularmente à velocidade e ao campo, Você vê que a força é sempre perpendicular à velocidade, certo? Então ela vai gerar, ela é como se fosse a aceleração, a força centrípeta desse movimento, gerando um movimento circular da partícula, certinho? Então a gente vai ter aqui, ó, um movimento circular, Segundo essa trajetória aqui em amarelo. Então isso é o movimento de uma partícula só nesse campo. Quando o elétron e o pósitron saem em velocidades opostas, um vai fazer um círculo para o outro lado e o outro vai fazer o círculo para o outro, Como está essa imagem aqui. E quando um completa um círculo, para um lado e o outro para o outro, eles vão se encontrar aqui no ponto intermediário, no ponto inicial novamente, colidindo, e produzindo aí luz, belezinha? Então, de modo geral, qual que é a fórmula da força centrípeta? A força centrípeta tem a fórmula de mv² sobre r, certinho? Então, relacionando essas duas fórmulas, porque a força magnética vai ser a nossa força centrípeta, a gente consegue chegar no tempo que o movimento leva, Qual que vai ser o tempo, de uma partícula carregada percorrer esse ciclo? Vai ser
2π vezes o raio da trajetória, dado da distância do centro até a borda, certinho? Dividido, então, por sua velocidade. Com essas três fórmulas, a gente consegue chegar na resposta dessa questão. Então, pessoal, vamos ver o que acontece, né, quando a gente coloca a partícula em repouso, né, para decair no elétron e pósitron, que vão sair em direções opostas, certo? Não vai ser exatamente essa foto aqui, porque essa foto, geralmente, ela é produzida quando vem uma partícula externa com alguma velocidade, né? O problema pede para que seja analisado no referencial que a partícula subatômica está em repouso. Então, como que a gente faz? Primeiro, vamos desenhar, né, a produção das partículas. Então, no instante, eu produzo aqui um pósitron e um elétron, certinho? Com todas as características iguais, só a massa diferente. E um campo aí magnético saindo da folha, certinho? Vamos olhar para o pósitron aqui. Ele está com essa velocidade v para cima. O campo está saindo da folha. Então, pela regra do tapa, certo? A força magnética nele vai dar para dentro aqui. Para o elétron, vamos analisar. O campo está saindo da folha, a velocidade está para baixo. A força seria, né, na regra do tapa, para a carga positiva, saindo daqui, para a carga negativa, né, o contrário. Então as forças se dão na mesma direção, no mesmo sentido, mesma intensidade. Então as duas partículas vão fazer aqui, ó, semicírculos, né, até se encontrarem ali na frente, certinho? Belezinha? Então vamos tentar desenhar aqui um pouco melhor, né? Esse pósitron chega aqui e o elétron, saindo do mesmo ponto inicial, tá? Se encontram aqui e se aniquilam, certinho? Virando luz, beleza? Se o centro do círculo, né, tá por aqui, né, esse movimento tem um raio, tanto o do elétron quanto do pósitron, certinho? Que a gente consegue ter uma noção, né, sabendo o campo, né, sabendo a carga. Por quê? Porque a força magnética, que vale Q vezes B vezes seno θ, sendo que esse θ é 90 graus, né, a velocidade está perpendicular ao campo, então Q vezes B, essa força magnética cumpre o papel de força centrípeta, que tem a fórmula mv² sobre R. Assim a gente consegue saber o raio do movimento, certinho? E o tempo, né, de colisão seria o quê? O percurso, né? O percurso é igual para os dois, né? Vamos chamar de S aqui. O valor de S vale metade de uma circunferência, certo? 2πr dividido por 2, ou seja, π vezes R. E o tempo, né? O tempo do movimento vai ser, então, a distância, π vezes R, dividido pela velocidade, certinho? Agora, para prosseguir, vamos pegar essa equação e conseguir descobrir o raio, né? Então, se a força magnética é a força centrípeta, o que eu tenho? Fm igual a Fc, Fm igual a QVB, força centrípeta, mv² sobre R, certinho? Aqui, ó, tenho V dos dois lados, então consigo cancelar aqui. O que eu tenho, então? Passo o R para lá, para cima, e o Q e o B para baixo. O que eu tenho? O meu raio vai ser o produto de M vezes V, dividido por QB, certinho? Então esse é o primeiro ponto, descobrimos o raio com base nas constantes que a gente já sabe, né? A gente só não sabe a velocidade, mas olha só, ela está aqui no tempo, então é um bom indicativo que vai se cancelar, né? Vamos ver aqui, o tempo, então, se o tempo é πr sobre v, né? Eu vou substituir agora o meu valor para r, certinho? Dá então π sobre v, o r é m vezes v sobre q vezes b, né? Aqui então cancela velocidade com velocidade, o tempo fica m vezes π dividido por q vezes b. E a gente já tem essas constantes, certinho?
a massa vale 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Π, né, a prova dá sendo 3. A carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o campo magnético é igual a 2,5 militesla, ou seja, 2,5 vezes 10 a menos 3 tesla. Então, o tempo, que é igual a m vezes π sobre q vezes b, 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes 3 dividido por q, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes b, que é 2,5 vezes 10 a menos 3. Tá tudo no SI, então o tempo vai sair em segundo, certinho? Então, 9,1 vezes 3 dá 27,3 vezes 10 a menos 31. Embaixo ficamos 1,6 vezes 2,5. 1,6 vezes 2 dá 3,2. Metade de 1,6, 0,8. 3,2 mais 0,8 dá 4. Vezes 10 elevado a menos 19. Com menos 3 aqui, ó, dá 10 a menos 22. Certinho? Tá faltando menos 31 aqui em cima, né? Então, 27,3 dividido por 4 dá 6,825. Então, temos aqui 6,825 vezes 10. 31 dividido por menos 22 aqui, né? Passa para cima positivo. Dá elevado a 9. Menos 9. Certinho? Então, nosso tempo é igual a 6,825 vezes 10 a menos 9 segundos, certinho? Chegamos aí. Então, resumindo, né, o movimento das partículas carregadas é um movimento circular. Aqui, então, vamos ter dois semicírculos, né, partícula positiva para cima, partícula negativa para baixo, do jeito que está aqui, né? E elas vão se encontrar, né, na antípoda aqui, né? Então, para descobrir esse tempo, né, lembramos que a força magnética é a força centrípeta e o tempo é justamente esse meio arco dividido pela velocidade, né? Manipulando essas fórmulas, a gente consegue chegar no tempo total desse percurso até as partículas se aniquilarem, beleza? Espero que tenham gostado da resolução. Ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço.